Bom, a população dispõe de muito pouca informação sobre um problema da disfluência que é conhecido de forma coloquial como gagueira. Segundo o Instituto Brasileiro de Fluência, dá uma olhada nisso aqui, o IBF, a incidência da gagueira no Brasil é de 5%. Ou seja, 9 milhões e meio de brasileiros estão passando por um período de gagueira neste momento, agora. Quem responde algumas dúvidas comuns sobre o tema, ensina a conviver com os portadores de fluência e apresenta formas de amenizar esse problema é a fonoaudióloga Maria do Carmo Branco. Bem-vinda. Nossa, porque eu quero perguntar uma coisa, Maria do Carmo, sem brincadeira, agora de verdade. Por que toda fonoaudióloga é bonita? Muito obrigada. Não, você já viu? Está em casa mesmo, você tem, todas são bonitas, todas. Os anos vão passando, é sempre lindas. Que bom. Impressionante. Que bom ouvir isso. A minha, a Mara Belal, já tem uma certa idade, é uma gata. Como é que pode? Você tem que ensinar isso pra gente. Nós estamos aqui apresentando, nunca vi. Bruno, você não vê uma fonoaudióloga feia. Se vê, me dá que eu assino um papel aqui. Que coisa absurda, não sei. É engraçado isso. Também não sei essa relação. Não, mas todas que eu conheci. Meu instrumento de trabalho é a voz, né? Que coisa, desculpa essa bobagem. Imagina. Aqui, mas eu tinha que falar. Bom, é muito comum, Maria do Carmo, de ver criança gaguejando, né? Agora, essa incidência de gagueira, a sua opinião profissional, né, de experiência vivencial mesmo, é mais comum em criança do que em adulto? Eu acho que a gente vê bastante a gagueira na criança, porque a criança, quando ela passa pelo desenvolvimento de linguagem, é comum que ela apresente períodos de disfluência. E a criança não tem filtros, ela fala, ela não tem medos ainda. Mas existem muitos adultos com o problema da disfluência, né, que tem esse problema da comunicação. É engraçado, porque eu pensei que essa história começasse cedo. Dizem que só houve um monte de asneira, mas eu sou leigo, né? A partir de que idade você acha que a gente pode diagnosticar esse distúrbio? Bom, como eu falei antes, a gagueira ela pode ser uma coisa natural do processo de aquisição de fala, de linguagem. Tá. Então, quando a criança é muito pequenininha, lá pelos 2, 4 anos, pode ser que ela passe por um período de gagueira. Mas se os pais têm alguma desconfiança de que aquela gagueira não é normal, ou tá com a pulga atrás da orelha, o que a gente sempre orienta é que os pais busquem uma orientação fonoaudiológica, pelo menos uma avaliação. E é nesse período, o fonoaudiólogo ele já também tem condições de avaliar, ele tem um olhar mais profissional para saber se aquela disfluência tem um caráter de que vai se instalar ou é alguma coisa passageira e tranquila aí do processo mesmo de aquisição natural. A pergunta que todo mundo que tem esse problema está fazendo para você agora. Tem cura de disfluência? Não. A gagueira não tem cura, pelo menos até agora o que a gente sabe é que a gagueira tem sim tratamento e os tratamentos têm sido muito efetivos, especialmente aqueles tratamentos que se utilizam de recursos mais tecnológicos, mais modernos. Mas o que a gente diz é que a gagueira tem sim tratamento e que o indivíduo pode aprender a conviver muito bem com a sua disfluência. Mas não tem essas pessoas que têm técnicas, não vou nem falar nomes, políticos, por exemplo, cantores, que são gagos e falam e você não percebe que eles são gagos. Tem. E isso é o tratamento, então? Tem. Na verdade, quando a pessoa que gagueja procura um tratamento fonoaudiológico, vão ser trabalhadas algumas abordagens, algumas estratégias para que ele fique mais fluente durante a comunicação. E essas estratégias envolvem lentificar um pouco ou diminuir a velocidade da fala, introduzir pausa. Agora, o que a gente sabe também é que se o indivíduo fala diferente do que ele fala, ou seja, ele modifica as suas características de fala, cantando, a gente muda um pouquinho a entonação. Se a gente for imitar um sotaque de alguém, a gente muda um pouquinho. Esses processos de mudarem os padrões de fala que você tem, promovem fluência, porque você sai daquela fala que é tua e você coloca um componente a mais ou muda um pouquinho ali. Pergunta de leigo absoluto. Por que o gago, quando canta, não gagueja? Pois é. Por quê? O gago, quando ele está falando, ou todo mundo quando fala, ela está usando, a gente usa processos centrais, processos corticais, que são diferentes dos processos que a gente usa quando a gente está cantando. Envolvem outras áreas do cérebro, outros mecanismos.
E por isso que o indivíduo que gagueja, muitas vezes, quando ele está cantando ou quando ele está falando ao mesmo tempo que outra pessoa, é comum essa pessoa não gaguejar nesses momentos, porque ele está usando outras áreas, ele está usando outros mecanismos centrais nesse momento. Como a vida inteira eu tive que me envolver com fonoaudiologia, por dever de ofício, eu aprendi uma coisa: o fonoaudiólogo é também um psicólogo, fundamentalmente um psicólogo. Mas eu conheci gente que teve que fazer um tratamento com psicólogo mesmo, junto com o fonoaudiólogo, para parar de gaguejar. Isso é muito comum. Como o psicólogo tinha um problema sério de depressão, eu disse que foi por causa dele. Era um amigo meu. Ai, meu Deus do céu, ficou deprimido. Mas é comum isso mesmo, né? Eu acho que as áreas acabam em determinado momento se relacionando. Mas é comum os profissionais trabalharem em conjunto ou trabalharem aí em prol do paciente de alguma forma. O indivíduo que gagueja em especial, ele pode desenvolver dificuldades psicológicas por conta desse problema de comunicação que ele tem. Até porque a nossa sociedade, ela enxerga a gagueira como uma coisa mais cômica, mais engraçada. Então, se a pessoa não lida bem com aquela questão, ela pode desenvolver dificuldades psicológicas, que aí realmente um psicólogo pode ajudar mais. Como é que a gente age, então, com uma pessoa que tem disfunção? Eu costumo falar que, assim, quando a gente fala para uma pessoa disfluente, calma, fica tranquilo, poxa, fica você tranquilo que está escutando, né? Disfluência, tá. Então, assim, primeiro, eu acho que a pessoa que está escutando tem que ficar calma, tranquila, deixar que a pessoa que gagueja fale no tempo dela, não completar o que ela quer falar. Isso, todo mundo fala e completa, né? Horrível, horrível. É perigoso isso, né? Existem pacientes que relatam que estão lá num restaurante, vão fazer um pedido, e aí quando eles se veem, estão comendo outra coisa que não queriam comer, porque na hora de tentar pedir, alguém completou e ele, por dificuldade na situação, acaba aceitando. Quer dizer, e tem um monte de problemas que essas pessoas enfrentam, né? Não é só isso. Claro. Deve ser muito duro. Agora, efeito couro. Eu estou aqui com um negócio chamado efeito couro. O que é efeito couro? Exatamente aquilo que a gente estava falando antes, de que em alguns momentos, dependendo de como a gente está falando, se a gente muda as características da nossa voz, a gente pode, mesmo sendo disfluente, ter momentos de fluência. Então, o efeito couro é uma explicação, ou é uma teoria que fala de que o gagueiro, a pessoa que gagueja, ela tem momentos de fluência se ela estiver, por exemplo, cantando ou falando ao mesmo tempo que outras pessoas. Isso é o efeito couro, né? Que inclusive é um dos recursos usados hoje através da tecnologia digital para auxiliar pacientes que tenham esse problema. Essa história de tecnologia digital, está certo que a tecnologia tem ajudado praticamente em todos os ramos da medicina, da psicologia, da psiquiatria, enfim. Agora, sobre que tem aparelhos, não existem aparelhos para ajudar quem tem esse problema? É verdade. Que aparelhos são esses? Bom, primeiro acho que é legal esclarecer que o aparelhinho não vai na boca, não vai na garganta, porque já me perguntaram isso várias vezes. Tá. Ele é um aparelhinho, até inclusive estou com um aqui na minha mão. Ele é um aparelhinho... Quem vai mostrar? Ó, o aparelhinho. Você, Dudu? Ó. É tipo o meu ponto que eu estou aqui, que a Carmen fala comigo aqui, ó. Inclusive o seu ponto deve ser personalizado, ele é feito a partir do tamanho, formato da sua orelha. Eles tiram o molde. Isso, isso. A gente também tira o molde da pessoa para fazer um aparelhinho como esse. Então a gente tira o molde e faz personalizado. Esse aparelhinho, ele se utiliza de tecnologia digital. O que ele faz? A voz do usuário, quando ele passa por esse aparelhinho, ela é modificada. Então o aparelho provoca um atraso e uma mudança de frequência. Igual a gente faz quando a gente canta, a gente não muda a característica da própria voz? Mas dá um delay? Dá um delay. Dá um pequeno atraso de milissegundos. Bacana. Para provocar essa sensação de que a pessoa está falando ao mesmo tempo que outra. E ela se escuta, então? Ela se escuta um pouquinho diferente. E esse retorno auditivo alterado é que vai promover os momentos de fluência. E essas bobagens, meu Carlos, tipo assim, eu via isso quando era garoto. Se você levar um grande susto, você pode ficar gago pela vida inteira. Mito isso, né? Não existe nenhuma comprovação científica que possa falar que o susto provoca a gagueira. Não tem como ter essa relação de causa e efeito. Hoje o que a gente acredita é que a gagueira ela tem causa neurológica, ou seja, que existem processos centrais, aí, processos de fala que estão alterados no indivíduo que gagueja. Inclusive, assim, quando a gente vê exames de neuroimagem de indivíduos que são fluentes e de indivíduos que são disfluentes, existem diferenças nas áreas que são ativadas durante o processo de fala. Então, hoje,
todos os estudos, ou muitos estudos, apontam para essa origem neurológica. Ou seja, essas coisas, o estresse, isso, aquilo, é conversa fiada, né? Não provoca a gagueira, mas o indivíduo que tem gagueira no momento de estresse, de nervoso... Fica mais nervoso aí, não fica fala. mais nervoso. Aliás, não existe 100% de fluência, né? Eu mesma sou fluente, mas aqui já dei uma outra gaguejadinha, porque estou diante das câmeras, numa situação que eu não estou acostumada. Então, um indivíduo que gagueja tem isso ainda mais evidenciado. Obrigado, Maria do Carmo. Essa é a Maria do Carmo Branco, que nos falou tudo sobre disfluência. O que é aquilo que você conhece bonitinha, ou você também bonitão por gagueira. Obrigado, querida. Obrigada.